Esse quadro tem como proposta fazer com que nós, mulheres, comecemos assim a entrar em paz com os nossos veículos, cuidar deles muito melhor do que a gente já cuida e, de repente, até conhecer novos temas. Hoje a gente vai falar de acessibilidade e hoje eu tenho dois irmãos aqui para contar essa história, porque a Automecânica Prado é uma das únicas empresas que presta esse serviço de adaptação aos veículos aqui em Cascavel e na região. Mário, boa tarde, seja bem-vindo, que prazer recebê-lo. Boa tarde, o prazer é nosso. Paulo, o mesmo vale para você. Fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite para que a gente comece a inspirar as pessoas também a pensarem no todo quando estão no trânsito. Boa tarde. Boa tarde, a gente fica muito contente de estar aqui e poder falar um pouco sobre esse trabalho que a gente faz. E aí a gente começa a se perguntar, peraí, como foi que tudo começou? Acessibilidade, existe só um tipo de adaptação para os veículos? Para a gente começar a entender esse assunto, Mário? Jéssica, hoje em dia nós temos, para cada tipo de necessidade que um portador de necessidade especial tenha, nós temos um tipo de equipamento que se adeque para que ele possa adquirir a acessibilidade que ele necessita. Então o mercado hoje oferece diversas opções, de acordo que se uma pessoa não tem um problema numa mão, um problema nos membros inferiores, nos membros superiores, cada situação há um equipamento que proporcione a acessibilidade da pessoa. Esse serviço é encontrado aqui em Cascavel para todos os tipos de necessidades especiais? Todos os tipos, pode ser bastante, porque existem algumas que o nosso Conselho Nacional de Trânsito não permite que a pessoa venha a dirigir um automóvel, mas na sua grande maioria existe uma solução. Paulo, e aí a gente fica se perguntando, como assim dois irmãos decidiram entrar nessa seara que até então não era explorado? O que aconteceu para que a Prado prestasse esse serviço? A Automecânica Prado, quando nasceu 27 anos atrás, com 6 meses de oficina, nosso pai, que é o fundador da oficina, junto conosco, sofreu um acidente e ficou paraplégico. A trabalho, fazendo uma viagem, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. O papai, como era um grande engenhoqueiro, vamos dizer assim, né? Que ele não era um engenheiro, era um sábio. Ele pegou uma caminhonete que a gente tinha e adaptou para acelerador, freio e embreagem na mão. Fez uma adaptação com o recurso que ele tinha na época, tudo. E fez o carro e dirigiu o carro, né? Isso nos levou a buscar alguma coisa em primeira mão pro papai. Para o papai poder dirigir, né? Para ele ter a liberdade, né? E nisso foi indo, e foi uma coisa que foi acontecendo. Como passamos a conviver com pessoas portadoras de deficiência, e com isso a gente foi procurando soluções e fomos, até hoje estamos aí trabalhando nesse ramo. O quanto vocês têm que estudar, porque ir além da família, isso dificulta muito, abre muito espaço e aí vocês têm que correr atrás de atualização o tempo todo, imagino eu. Com certeza, a gente já buscou, nós já visitamos, eu e o Mário já visitamos empresas líderes do mercado. Nós fomos à Suécia, numa empresa líder de mercado mundial de adaptação para portador de deficiência física. Nós já fomos a a maior feira mundial que acontece em Düsseldorf, na Alemanha. A gente já visitou essa feira, conhecer o que existe no mercado mundial de melhor, para a gente poder oferecer aqui também, porque a gente vê o tamanho que é a importância de um deficiente físico poder dirigir, pela experiência que a gente teve com o nosso pai. Entende? Isso nos motiva muito a ver pela liberdade que deu ao papai e como foi todo o processo que nós passamos. Foi uma coisa muito gratificante, e isso a gente procurou estender aos nossos clientes, digamos assim. Cada novo projeto vem uma gratificação diferente, um sentimento diferente, Mário. E aí a gente está vendo algumas imagens, inclusive fotos do pai de vocês, né? Que foi por onde tudo começou. Com toda certeza, como o Paulo mesmo já relatava, quando o papai adaptou o primeiro carro, né? A princípio nos causou até um certo espanto, porque tudo aquilo era muito novo. Mas eu vejo que acho que o grande legado que ele deixou para nós
foi o desejo e a vontade de sempre se superar. Então isso acabou enraizando na nossa vida, principalmente na nossa vida profissional, a necessidade de estar sempre buscando algo de novo, algo de diferente, para que as pessoas possam se superar. E para nós, além do negócio, você ver uma pessoa que até então estava em casa, parado e talvez até fadado ao esquecimento, ela passa a fazer todas as coisas sozinhas e ela passa a enxergar que é possível ir além, né? Então, isso para nós nos causa muita alegria. E, como eu disse, o papai, quando ele começou, ele nos ensinou que tudo é possível aquele que quer, né? Aquele que tem a força de vontade de ir buscar algo diferente. Então, para nós só restou buscar, de acordo com a necessidade de cada pessoa, buscar algo que possa realmente proporcionar o desejo, possa realizar o desejo de superar o seu problema, a sua dificuldade. A Prado existe há 27 anos. Nesse tempo, desde quando vocês fazem esse tipo de adaptação? E você chega a ter noção, Paulo, de quantas pessoas vocês já conseguiram ajudar a ser mais independentes com esse trabalho? Olha, eu não tenho números, porque o papai com 6 meses de oficina, ele sofreu acidente. Ele ficou um período foi 1 ano, acredito eu, em São Paulo, na ACD, fazendo um tratamento de reabilitação física, e voltou, ele trabalhou normalmente na cadeira de roda, montou motor, ele só não conseguia atuar no carro, né? O papai foi uma pessoa fantástica, foi o melhor exemplo que qualquer pessoa pode ter. E daí e foi isso que ele foi nos levando, né? Mas o fato, números de pessoas, não. Eu tenho um caso, não sei se eu posso comentar, claro, mas por exemplo, eu num dia de férias, né? Porque antes de você conviver com um cadeirante, você anda na rua, você não vê. Não. Normalmente a pessoa não vê o cadeirante. E depois você vê, certo? Eu vejo isso pelas minhas filhas que costumam, que veem isso, tratam isso como uma coisa muito normal, que é uma coisa anormal para outras pessoas, né? E eu via um cadeirante lá na praia, fui lá bater papo com ele, conversando com ele e tal. Eu perguntei, você dirige? Dirige? Não. Como dirige, né? Sou paraplégico? Falei, mas dá para dirigir. Mas como que dá para dirigir? Falei, não, existe uma adaptação, você pode adaptar seu carro, acelerar e frear na mão. Falei, eu não acredito. Era uma pessoa, estava ali, eu não acredito que dá. E passei o caminho como ele deveria fazer, buscar documentação para poder comprar um carro com isenção de impostos, como fazer a adaptação na cidade. Eu não me lembro exatamente qual cidade que ele morava. Ele procurou, tá. No ano seguinte eu encontrei ele, o sorriso daquele homem me dizendo que tinha conseguido fazer nesse período e já tinha dirigido o carro dele. Isso foi uma coisa fantástica, entendeu? Então isso são esse tipo de coisa, não existe dinheiro que pague essa satisfação em ver uma pessoa que talvez pense, tá difícil, não dá, né? E isso veio muito do nosso pai, que o papai, em momento algum, mesmo quando ele estava no hospital, se tratando do acidente, ele plenamente consciente da situação que ele ia, não sei se ele tinha noção do que da mudança de vida que aquilo acarretava. Era uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, né? E ia passar a ficar numa cadeira de rodas. E o papai mesmo lá, ele falava, ele pegou e sempre foi o nosso guia, o nosso líder. Ele mesmo, por muitas vezes, ele falou, eu só não ando, né? Não ando com as minhas pernas, mas ele andava, ele aprendeu, ele entrava no carro, né? Ele já é falecido. Ele entrava no carro sozinho, ele saía do carro sozinho, tudo isso foi que ele conquistou e foi um grande exemplo para nós, mostrando que basta querer, né? Você pode fazer uma coisa, talvez não fazer exatamente como você quer, né? Mas de outra forma você vai fazer e vai conseguir fazer. E essa necessidade de independência das pessoas com limitação física, vocês convivem todo o tempo. Por que essa adaptação do veículo é tão fundamental, Mário, na sua visão? É porque ela vem a completar
aquilo que está faltando para a pessoa naquele momento, entendeu? E o Paulo enfatiza muito bem que a alegria de você poder superar um obstáculo, e principalmente, né, eu queria aproveitar até falar para todas as pessoas que estão em casa hoje, que talvez você não está mais vendo o horizonte. Existe uma série de coisas. O nosso pai, ele da maneira como ele levou a vida dele depois do acidente, buscando se superar todos os dias, fazendo todas as coisas sozinho. O papai era um fato raro que alguém encostasse na cadeira dele, ele nem gostava. Ele mesmo ele gostava de fazer, desde o entrar, o sair no carro, o tomar banho, o fazer. Então ele sempre foi um grande exemplo e tenho certeza que ajudou muitas pessoas. Mas o que eu queria dizer para você, que a grande satisfação não é nem tanto para as pessoas que superam, mas para a gente de poder fazer. Então isso é algo que o papai se foi, mas o legado ficou perante na nossa empresa. E para nós é uma satisfação receber um deficiente físico lá, uma pessoa que tem qualquer tipo de necessidade, para que a gente possa auxiliá-lo, talvez indicando num veículo correto, porque isso é algo muito importante. Antes de você adquirir um veículo, tem que ver se aquele veículo proporciona condições para adaptação, porque o nome já diz, é uma adaptação, né? Então, por ser uma adaptação, ela requer alguns cuidados para ser feito, para que realmente ela possa atingir o objetivo que ela se propõe. Hoje nós estamos falando especificamente aqui dos cadeirantes, já que foi o exemplo que inspirou a Prado a começar esse trabalho. Mas não são só eles que devem procurar o serviço de adaptação. Quem tem outras limitações também precisa de informação, né, Paulo? E lá na Prado consegue encontrar. Exatamente, a gente pode ajudar, a gente não faz a parte de documentação, mas a experiência nos leva a ajudar, tem uma boa experiência, a gente está lá, justamente como o próprio Mário falou, a ajudar a indicar a pessoa, porque o passo, quando ela procura o Detran para fazer a carteira de habilitação, ou modificar a carteira dela para a condição de portador de necessidade especial, o próprio Detran vai fazer um laudo, e ele vai ter, com esse laudo, ele vai saber qual adaptação ele precisa para poder dirigir. E assim a gente pode, baseado nisso, a gente vai indicar o produto ideal para o carro dele. E, inclusive, nós já tivemos casos de pessoas que comprou uma deficiente física que não tinha força na mão e comprou um carro sem direção hidráulica. Não tem como ela dirigir, porque não tem força, entenda? Então, a gente está lá, a gente orienta a pessoa a fazer a compra correta. Hoje o nosso objetivo aqui é mostrar para você o que você vai ver a partir de agora no Sinal Verde, que é aquele estalo do que estava faltando na sua vida para você prestar atenção no trânsito, que é uma das causas de maior morte no mundo inteiro. Então você tenha consciência, essa é a nossa bandeira, e levando agora para o lado da acessibilidade, que você vai acompanhar no Sinal Verde, serão histórias emocionantes. Jéssica, conta logo onde fica a Prado? Olha aí na imagem que você já vai identificar o lugar. Fica ali na rua São Paulo, 1920, no centro de Cascavel. O telefone é o 2101-7969. Sinal Verde. Oferecimento. Automecânica Prado. 27 anos. Tecnologia, qualidade e confiança.